Desde garoto, eu ouvia falar esse negócio de que Cristo salva. Às vezes na rua me davam folhetos com essas palavras, outras vezes eu via escrito nos muros, às vezes até em para-choques de caminhão, mas eu não dava a mínima importância para isso. Eu pensava, Cristo salva, mas e daí? Salva do quê? Do que salva? O que isso quer dizer? Para mim, aquilo não dizia nada. Como continua não dizendo para muitas pessoas hoje. As multidões não conseguem ainda entender, não conseguem enxergar nessas palavras algo de real, de concreto, algo que possa lhe ser útil de alguma forma. Para muitos, não passa de palavra vazia. Esse negócio de Cristo salva, o que quer dizer isso? Essa coisa, muita gente pensa que isso é coisa de religião dos crentes, mas isso não tem nada a ver com religião. Essas duas palavras, elas dizem muita coisa, mas o muito se torna nada se não houver entendimento. Certa vez o Senhor Jesus Cristo disse que, ouvindo alguém a palavra do reino de Deus e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. É exatamente isso que acontece. Quando você lê ou ouve dizer que Cristo salva, mas não entende o que isso significa, então para você isso não diz nada. E o maligno vem e tira essas palavras da sua mente. Ele come o que foi semeado no seu coração. Por esse motivo, o mundo está cheio de pessoas endividadas, falidas, doentes, que vivem na imoralidade, nos vícios, no mundo dos crimes e por aí vai. Dizer para essas pessoas que Cristo salva é quase que tempo perdido, porque as suas mentes estão tão perturbadas pelos problemas que, se elas mesmas não fizerem um esforço para, pelo menos por um instante, parar para refletir sobre o que tem feito de suas vidas e não tomar uma decisão de querer sair da situação em que se encontram, então Cristo pouco vai poder ajudá-las. Mas quando uma pessoa que está perdida decidir que não quer mais viver desse jeito, então é só ela prestar atenção no que Deus diz e crer, porque em pouco espaço de tempo ela terá se transformado em uma nova criatura. E no que é que a pessoa que está com a vida toda enrolada precisa crer? Ela precisa crer no fato de que Jesus Cristo veio a este mundo para salvá-la. Ou seja, para resgatar ela da situação caótica a qual ela está presa, por vontade de Satanás. E não pense você que a pessoa que se encontra com problemas na vida são pessoas más, não são. O mal que elas causam aos outros e até a si próprias é influência maligna. E por que o mal ataca essas pessoas, fazendo caos na vida delas? O mal ataca as pessoas porque, de uma forma ou de outra, ele está encontrando brechas para entrar na vida delas. E essas brechas são deixadas quando a pessoa não tem respeito por Deus. O fato da pessoa não dar importância ao que Deus fala e viver uma vida desregrada, achar que pode fazer o que bem entende, não respeitar o seu corpo, não respeitar o seu semelhante, tudo isso faz com que o diabo encontre uma oportunidade para afligi-la. Mas hoje só fica à mercê do diabo a pessoa que não quer se livrar dele. A Bíblia diz que com o sacrifício na cruz, Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei, ou seja, da miséria, das enfermidades e da morte. E isso é da natureza de Satanás. Se por causa do pecado o mal ganhou oportunidade para entrar na sua vida, trazendo doenças, vícios, desilusões, contendas, miséria, fracasso, derrota, tristezas, sofrimento, o sacrifício de Jesus na cruz lhe dá condições para você se livrar de tudo isso. Basta você querer e decidir botar um ponto final na ação do diabo. A sua dívida com Deus, por causa do pecado, foi paga por Jesus na cruz. E Deus aceitou o sacrifício de Cristo. Com seu próprio sangue, ele pagou o preço da sua redenção. Romanos, capítulo 5, versículo 20,
diz que onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. E o que é então que o pobre, o miserável precisa fazer para sair da miséria e se tornar próspero? O que o endividado precisa fazer para sair das dívidas? O que o viciado precisa fazer para deixar as drogas? O criminoso, o que ele precisa fazer para tornar uma pessoa de bem? E a prostituta, o que ela tem que fazer para passar a ter uma vida honrada? O que ela precisa fazer? Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, está escrito assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que uma espada afiada e corta de ambos os lados. Quando alguém presta atenção na palavra que está sendo pregada, a palavra entra no coração como uma espada pontiaguda. Se alguma vez, lendo a Bíblia ou ouvindo a pregação, você já sentiu como se alguma coisa entrasse no seu peito, no coração, isso é Deus falando contigo. A palavra dele entra como uma espada afiada. E quando ela entra, ela é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. Quando Deus toca no seu coração, você sabe exatamente o que é que você está fazendo que está desagradando a Deus. Ainda que você nunca ouviu falar nada a respeito do que agrada ou desagrada a Deus, você sabe, isso não é bom. Você sente no coração. E você sente também o que é que você precisa mudar na sua vida. Deus fala isso com você. Ele manifesta as suas intenções, as intenções do coração, e separa uma coisa de outra. Separa o espírito da alma. Ele mostra para você a vontade que você tem de fazer a coisa errada e a sua verdadeira vontade de ser, a verdadeira vontade do seu eu. O desejo da sua alma é um, e às vezes você está fazendo outra coisa. E achando que você faz aquilo porque você quer, mas não é porque você quer. No fundo, você queria estar fazendo diferente. Então tem alguma coisa levando você a fazer a coisa errada. E você sente isso na hora. Deus mostra para você. Está escrito que a palavra separa o espírito da alma. E ela separa você do seu problema. Separa você do espírito de miséria e de amarração que se apegou a você. A palavra de Deus, ela separa você do espírito dos vícios, separa você da sua doença, que aliás não é sua, porque a Bíblia diz que a sua Jesus já levou. Então essa enfermidade que você está carregando no seu corpo, ela não te pertence. E se não foi Deus quem quis que você ficasse doente, porque Ele mesmo declarou dizendo em Êxodo 15, 26, eu sou o Senhor que te sara, então se Deus é aquele que restaura a sua saúde, claro está que não é Ele que coloca a doença. Porque se assim fosse, Ele estaria trabalhando contra Ele próprio. Ninguém faz uma obra para depois desfazê-la, não é mesmo? Concorda comigo? Então a palavra de Deus, ela separa você da doença. E não importa qual seja o mal, a palavra penetra juntas e medulas, penetra os nossos trilhões de células, age no sangue, age nos músculos, nos nervos, em qualquer órgão, e se houver alguma contaminação, a palavra de Deus é eficiente para separar, para tirar tudo, e se for necessário, até para recriar um novo órgão, uma nova célula, enfim.
todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. E ainda diz a Escritura Sagrada que Deus chama a existência as coisas que ainda não são. Está escrito assim em Romanos 4,17. O Deus que dá vida aos mortos convoca a existência elementos inexistentes, como se já existisse. Então, isso significa que se você já perdeu um órgão para a doença, ou o órgão já está comprometido, creia, porque não há o que Deus não possa fazer. Certa vez, um homem dentre a multidão falou: Senhor, falou com Jesus, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este espírito, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, vai definhando, range os dentes, e eu roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus disse para ele o seguinte: trazei o garoto aqui. E trouxeram-lhe. E quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, se revolvia, espumando. E Jesus então perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? E o pai do menino respondeu: desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então Jesus respondeu para ele: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E imediatamente então o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda a minha falta de fé. Então Jesus repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele então, clamando e agitando muito o menino, saiu, deixando ele como se estivesse morto, ao ponto de muitas pessoas dizerem: morreu. Mas então Jesus, tomando o menino pela mão, o ergueu e ele se levantou. O nosso problema é que às vezes nós não conseguimos crer. Às vezes Deus nos revela coisas que nós consideramos ser boa demais para nós. Nós consideramos ser boa demais para ser verdade. Até que gostaríamos que acontecesse conosco, mas achamos que aquilo que a palavra de Deus fala ao nosso coração está além do nosso alcance. Muitas vezes nós estamos lendo a Bíblia ou ouvindo a pregação, e nós sentimos de Deus que é possível resolver aquele problema. Mas nós até gostaríamos, mas não conseguimos crer que Deus fará isso. A palavra de Deus, às vezes, ela fala conosco, mas a gente acha que aquilo está muito além do que nós podemos alcançar. Até Moisés duvidou quando Deus falou para ele que ia dar carne ao povo no deserto, para que eles comessem até se fartar. E Deus falou: não é só um dia, não, vai ser um mês inteiro. Seria uma coisa maravilhosa demais aos olhos de Moisés, algo impossível de acontecer. Então, porque o povo começou a se queixar com Moisés no deserto, dizendo que já não aguentava mais comer aquele maná que Deus dava para eles todos os dias. Eles queriam comer carne. Então Moisés reclamou com Deus, e Deus disse para Moisés: dizei ao povo, santificai-vos, que amanhã comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. E não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, e nem ainda 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? O povo havia se rebelado contra Moisés e contra Deus. Eles eram escravos no Egito, Deus livrou eles, como eu já contei, e o povo então passou a ser sustentado por Deus no deserto com o maná.
Mas eles, em determinado tempo, se enjoaram de comer o maná. E falaram até que era um pão vil, uma coisa imprestável. Olha como a gente às vezes chega a dizer coisas que aborrecem profundamente a Deus. Eu já vi pessoas dizer que não devia nem ter nascido. Já vi pessoas amaldiçoar a própria vida. Dizer que preferia a morte do que estar passando por uma situação. É um absurdo isso. Então aquele povo chegou a esse ponto e começaram a murmurar e a clamar, dizendo que eles queriam carne. Quem dera se eles estivessem no Egito ainda, porque lá eles tinham comida para comer. E no deserto era só o maná que Deus dava. Então Deus se aborreceu e falou para Moisés: fala para esse povo que eu vou dar carne para eles comer. Mas não vai ser um dia, não vai ser 5 dias, não vai ser 10 nem 20, vai ser um mês inteiro. E eles vão comer até se fartar e vão comer até essa carne sair pelos narizes deles. Até que eles fiquem enfastiados da carne. Porque eles reclamaram contra mim. Então Moisés respondeu para ele o seguinte: olha, Senhor, são 600 mil homens de pé, esse povo que está no arraial comigo. Isso sem contar as mulheres e as crianças. E tu disseste: dar-lhes-ei carne e comerão um mês inteiro? Vão se matar para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastem? São mais de 600 mil homens. Moisés não estava acreditando. Como é que seria? Como é que ia? De onde tiraria carne para mais de 600 mil homens comer? Não durante um dia, mas durante um mês inteiro. Era coisa maravilhosa demais que Deus estava falando para Moisés. E Moisés continuou dizendo: se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Então o Senhor respondeu para Moisés o seguinte: Moisés, por um acaso a minha mão se encurtou? Está escrito no versículo 23. Porém o Senhor respondeu a Moisés, vamos ler aqui, está escrito assim: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, ao seu redor, cerca de 2 côvados de altura sobre a terra, quase 1 metro de altura de carne sobre a terra, durante quase o caminho de um dia. E levantou-se o povo todo aquele dia e aquela noite e o outro dia para recolher as codornizes. Às vezes Deus fala conosco coisas grandes demais, coisas que vão muito além do nosso entendimento. E a gente então duvida, porque a gente tenta limitar a Deus com as nossas limitações. Mas para Deus não há limite, não. Esse é o motivo pelo qual hoje nós não vemos mais muitos milagres. Deus continua o mesmo, o seu poder continua o mesmo. A gente só não recebe mais de Deus porque nós estamos impondo limites para Deus operar nas nossas vidas. Nesse momento, Deus está falando no seu coração sobre o seu problema. Ele está dizendo: o seu problema para mim não é nada. Ele está te mostrando que se você crê, Ele te livra de tudo isso num piscar de olhos. Creia nisso. No versículo 13 de Hebreus capítulo 4, continua dizendo: não há criatura encoberta diante dele. O seu problema não está encoberto diante de Deus. O vírus, a bactéria que causa esse problema, ou o espírito que causa esse problema, não está encoberto diante de Deus. Todas as coisas estão descobertas, nuas, aos olhos daquele com quem nós havemos de tratar. Aqui falando de Jesus, que é a palavra de Deus. Não a letra, mas a revelação. Não tem nada encoberto da palavra de Deus. Não tem nada encoberto aos olhos de Jesus. Então veja bem, não tem vírus,
não tem micróbio, não tem bacilo, não tem bactéria, não tem demônio algum que consiga se esconder em lugar nenhum do seu corpo, em lugar nenhum da sua vida. Porque quando você prestar atenção na palavra de Deus, ela vai entrar no seu coração. E quando você presta atenção e ela entra no seu coração, você pode estar passando pela pior fase da sua vida, onde os melhores médicos do mundo disseram para o seu caso: não tem mais jeito, não tem solução. Mentira. Mentira do diabo. Há solução. Vai funcionar e você vai ser abençoado. Está escrito em Salmo 50, versículo 3, que quando Deus vem, ou seja, quando a palavra toca no nosso coração, é nessa hora que Ele está nos visitando. Ele não vem em silêncio. Isso é, Ele não vem até nós em vão. A palavra de Deus, ela nunca vem ao seu coração em vão. Deus nunca fala com você, nunca toca em você por tocar, simplesmente para você ouvir e ficar do mesmo jeito, não. Adiante de Deus vem um fogo devorador. E ao redor dele uma grande tempestade se faz, uma grande tormenta. E não há quem possa resistir ao seu fogo ou parar diante dessa tempestade. Então preste atenção. Ouvindo a pregação, aquilo que Deus falou no seu coração, segura, porque Ele veio para te dar a bênção, para te dar a vitória. Junto com aquele toque que Ele deu no seu coração, veio o fogo devorador e uma grande tormenta ao redor dele, para destruir e acabar com todo o seu problema. É nessa hora que a doença sai. Por mais séria que ela seja, ela tem que abandonar o seu corpo. O demônio tem que bater em retirada. O espírito da miséria tem que sair. O espírito da escassez tem que sair. As contendas, a desarmonia tem que fugir. E nenhum mal pode permanecer, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. E quando Ele vem, Ele vai queimando tudo que não presta. E o que insistir em ficar diante dele ali, aquilo que insistir em permanecer, vai ser queimado. Na Bíblia diz que Jesus é a pedra que os edificadores rejeitaram. Mateus 21, 44 está escrito: todo aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Pode ter certeza disso. Se o seu problema bater de frente com essa pedra, que é Jesus, ele não vai resistir. Ele vai ser despedaçado. E quando o poder de Deus descer sobre ele, ele será reduzido a pó. Ai daquele que ousar desafiar o poder de Deus. Vamos orar agora? Fecha os teus olhos. Senhor meu Deus, as tuas palavras são fiéis e verdadeiras. Os céus passarão, a terra passará, mas o que o Senhor disse permanece para sempre. E a tua palavra, ela é poderosa para dividir alma do espírito, para separar e discernir os pensamentos e as intenções do coração. Também ela é poderosa para separar o mal da nossa vida. O Senhor disse: aquele que me segue não anda em trevas. Quem te segue, Senhor, não pode viver entrevado, não pode viver doente, não pode viver na miséria, não pode viver escravizado pelos vícios, não pode viver na imoralidade, não pode viver com dores, com preocupações, não pode viver aflito por coisa alguma. Todo aquele que te segue precisa ter saúde, precisa ter paz, precisa ter alegria. Pai, essa pessoa que está orando comigo, ela precisa provar e ver que o Senhor é bom e que a sua benignidade dura para sempre. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, envie agora o teu anjo na casa dessa pessoa. Onde quer que ela esteja agora, Pai, toca nela com o teu poder para desfazer toda a obra do diabo na vida dela. Eu faço uso da autoridade que o Senhor me concedeu. E em nome de Jesus eu amarro agora o espírito da enfermidade,
o espírito do medo, da ansiedade, da amargura, da aflição. E eu digo a você, demônio, que tem colocado pensamentos ruins nessa mente. Está amarrado em nome de Jesus. Eu te proíbo de continuar agindo na vida dela. Sai da vida financeira, sai da vida sentimental, sai da família, sai do lar, sai do casamento. Eu te mando sair agora, em nome de Jesus Cristo. Saia com a tua enfermidade, com a tua doença, com todo o tumor, caroço, inchaço. Saia, em nome de Jesus Cristo. Saia a gordura localizada, saia o problema nas vistas, saia o problema nos pés, nos braços, nas mãos, no joelho, o problema nas glândulas, no sangue, nos nervos, nos ossos, sai a anemia, sai o problema na cartilagem, em qualquer outro órgão ou em qualquer lugar que você esteja tocando nessa pessoa. Em nome de Jesus, saia, vá embora, desapareça a doença, desapareça a enfermidade, pega tudo que te pertence e saia em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Deus te abençoe.